sobre a vinda de Jesus Cristo. A volta de Jesus. Você acha que Jesus está voltando? Ou não? Você sabe que tem muitos pastores, igrejas, que não pregam mais a volta de Jesus. Tá? Então, a vinda de Jesus, vamos para a palavra então. A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, vai acontecer em duas etapas. A primeira etapa se chama segunda vinda, primeira fase. A segunda etapa é chamado de segunda vinda, segunda fase. Por exemplo, o arrebatamento da igreja vai acontecer na primeira vinda, que foi quando ele veio há 2000 anos atrás. Então, a segunda vinda será no arrebatamento da igreja. Segunda vinda, primeira fase. A segunda vinda, segunda fase, será para ele vir para destronar o anticristo depois de 7 anos do arrebatamento. Será para ele implantar o reino milenal, ok? Então, por exemplo, eu vou falar sobre, eu vou começar assim de trás para frente, mas não vai confundir não. Eu vou começar a falar das poucos minutos da segunda vinda e segunda fase. Mas o meu foco não é a segunda fase. A segunda fase vai ser para um outro momento. O meu foco será a segunda vinda, primeira fase, que é o arrebatamento da igreja. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande glancor e trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade no céu. Então, a segunda vinda, segunda fase, os 2:2, quando Jesus vir com todos os salvos, e nós já estaremos lá, voltaremos com ele, todos os olhos verão, tá? Todos os olhos verão. Já o arrebatamento, nenhum olho vai ver, ok? E tem um outro versículo também, do livro de Lucas, capítulo 21 e versículo 25, que diz assim: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, e os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e com grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguer a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então esse texto também é o texto relacionado quando Jesus voltar na segunda vinda e na segunda fase. Todos os olhos o verão, tá? Então, mas esse não é o nosso foco agora. Então agora eu vou entrar no arrebatamento da igreja, que é a segunda vinda e primeira fase. Nossa, e eu creio que será na nossa geração. Sabe por quê? Porque de todas as profecias que têm acontecido, se cumprido, uma profecia falta se cumprir. É quando haverá o acordo entre as nações. O anticristo vai fazer um acordo entre as nações. Um acordo entre países árabes, um acordo entre líderes religiosos do mundo católico também,
e de todas as autoridades do mundo. Essa reunião era para acontecer agora nesse mês, se não me engano, mês de abril ou maio. Inclusive o Papa estaria nessa reunião, mas esta reunião ela foi alterada, talvez para agosto, que é o afinamento para que haja um acordo entre as nações, acordo de paz, que nós vamos falar disso em outro vídeo. Então, este é um dos últimos sinais. Quando acontecer esse pacto, quando acontecer essas assinaturas de territórios de Israel e uns acordos, aí nós temos que ficar bem alerta, porque aí Jesus vai estar às portas para voltar. Ok? Tá? Tudo isso nós vamos conversar em 7 lives, e eu sou muito Bíblia, eu não sou nem um doutor, não sou nada, mas eu sou assim um fominha pela palavra de Deus. Ou seja, não dá pra gente pregar dessa maneira, tá? E eu também tenho um perfil de ensinador, então eu quero ensinar você sobre o arrebatamento da igreja. Então você pode abrir a Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 9. Assim, Atos 1:9. Dita estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vieste subir. Olha, queridos, Jesus, após ressuscitado, no 40º dia de sua ressurreição, andando com os discípulos, ele subiu ao Monte das Oliveiras, deu as instruções para os discípulos, e depois Jesus foi assunto, foi elevado, foi subindo ao céu. De repente, as nuvens encobriram Jesus, e Jesus entra para a glória do Pai. Está no Salmo 24, o Rei da Glória, é coisa linda, né? Mas aqui, não vamos voltar para a terra, aqui na terra, na mesma hora, apareceu 2 anjos, vestidos de branco, no Monte das Oliveiras, e falaram para os discípulos: da mesma maneira que você viu ele subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Então, meu coração, enquanto ele não volta, a gente continua fazendo a obra de Deus, amando a nossa família, trabalhando, construindo, porém, o nosso coração tem que saber disso. Jesus está muito às portas para voltar. Tem um texto, tá? Tem um texto de 1 Tessalonicenses, hoje nós vamos para a Bíblia. Você gosta de Bíblia, de palavra, substância? Vamos ver o que Paulo fala. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses 4,16, um texto clássico sobre o arrebatamento da igreja. Diz assim: porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora o versículo 18 é interessante. Paulo está dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então,
O meu papel como pastor, como pregador, o seu papel como ministro, como pregador, como adorador, é pregar a volta de Jesus, mas não é pregar botando terror na galera. Paulo está dizendo, console as pessoas, console, porque Jesus vai voltar. Porque nem todo mundo vai se converter. Deixa eu dizer algo para você, os bilionários, as famílias que dominam a terra, os homens da ciência, as autoridades executivas de governo, não gosta do ensinamento do arrebatamento da igreja. Sabe por que não gosta? Vou falar para você. Veja você, não gosta porque esses homens acham que o mundo está no controle deles. E não está no controle deles. O mundo está no controle de Jesus, do Pai. Está tudo na mão dele. Está tudo na mão de Jesus. Então, enquanto estivermos aqui, vamos pregar o evangelho, vamos fazer live, vamos fazer culto, vamos fazer célula, vamos fazer grupo nas casas, vamos visitar, pregar para a multidão, pregar para um, vamos gastar. O reino de Deus está em nós, para nós pregarmos. Mas o nosso foco é o arrebatamento da igreja. Do jeito que as coisas estão caminhando, do jeito que as coisas estão caminhando, querido, eu creio muito, muito, muito que Jesus volta muito em breve. Então não estou botando terror, consolando você com essa palavra. Em nome de Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, que quando Jesus, numa nuvem, e ninguém vai ver, essa é a primeira, ninguém vai ver, ele vai dar uma voz de comando para o arcanjo, não sei se será o arcanjo Miguel. Um arcanjo receberá um comando do Senhor. Olha que lindo. Uau! Oh, glória! E de repente as trombetas vai. Mais ou menos assim. Aqueles que morreram na fé. Por exemplo, meu pai, minha mãe, alguém da sua família que morreu na fé. Vai ressuscitar. De onde foi enterrado? Se no mar, se foi queimado. Da onde aconteceu a partida? A alma, Jesus vai trazer do paraíso, quando ele vier no arrebatamento, em frações de segundo vai entrar nos corpos e aquela pessoa vai ressuscitar com o corpo glorificado e vai subir primeiro que nós, uma questão assim de milésimo de segundo. Porque a Bíblia diz que nós não precederemos, nós não vamos na frente daqueles que morreram. Mas em seguida, nós, no abrir e fechar de olhos, 7 milésimos de segundo, nós que temos a marca da promessa, o sangue de Jesus, o Espírito Santo, que é o selo da salvação, nós vamos desaparecer assim, ó. Tuf! Os mortos que ressuscitaram vão estar em cima de uma nuvem de glória, o mundo não vai ver, tá? Aos milhões, encontraremos com o Senhor com o corpo glorificado. Ah, meu querido, esse é o arrebatamento. Então, você vai sonhar essa semana com o arrebatamento, mas você vai ter paz. Você vai ter paz. Tem que pregar ou não tem que pregar? Você acha que a gente tem que pregar a volta de Jesus ou não? Comenta aí, querido. Comenta aí, tá? Um outro texto muito lindo de Hebreus, capítulo 9 e versículo 27 ao 28. Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo se ofereceu uma vez para sempre tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação.
Sabe por que que eu respeito todas as religiões, eu respeito todas as pessoas e devemos respeitar porque Jesus respeitava. Mas a Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela não renasce de novo. Há uma razão porque eu não creio na doutrina espírita, na doutrina hinduísta de reencarnação, na doutrina dos povos antigos, tudo que é reencarnação. O texto diz que aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E Jesus, que se ofereceu uma vez, virá para nós e nos levará aqueles que aguardam para a salvação. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido, minha querida. Você aguarda a salvação? Você aguarda o arrebatamento? Qual é o foco da sua vida na fé? Pastor, eu estou na igreja para Jesus resolver meu casamento. Ah, legal, ele melhora mesmo. Prepara tudo. Ah, pastor, eu estou na igreja para Jesus resolver minha questão financeira. Abençoa também, Deus abençoa, Ele é próspero. Ah, pastor, eu estou na igreja só para mim parar de beber, parar de fumar. Não é ruim não, é bom. Mas o foco principal nosso é a nossa salvação. A sua salvação. Ore pela sua família. Ore pela sua família. Para que o Espírito Santo converta. Para que o Espírito Santo manifeste a sua glória. No texto de Mateus. Vamos comigo para Mateus capítulo 24. Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Oh, glória, estou sentindo a presença aqui, queridos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão aqueles que veio o dilúvio, e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40, Mateus 24, 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas, considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isto, ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Meu Deus, meu Deus, como nos dias de Noé. Noé pregando e construindo a arca e vivendo com sua família e o povo zombando. Não é? Está diferente hoje? E o povo casava e dava-se em casamento e vivia uma vida normal, e Noé pregando a palavra. Noé ganhou só a sua família, mas ganhou. E de repente começou os pingos. Da mesma maneira, a Bíblia diz que as pessoas no geral não estarão apercebidas. Só vão pensar em trabalhar, em estudar, em comprar, em casar,
e tal. Não é errado, é a vida, a gente tem que viver. Não estou dizendo que a gente não tem que viver, mas a gente tem que saber que existe um Deus. Existe alguém que manda em tudo aqui. Ele já viu na sua presciência. Presciência é a sabedoria de saber todas as coisas antecipadamente. Ele já viu. Ele já viu. Ele já viu o arrebatamento do filho dele. E a Bíblia diz que 2 estarão trabalhando. O que serve a Deus e o que não serve. Na hora do arrebatamento, ó, tchuf. Na Europa Oriental, em algumas empresas aéreas, não contratam mais 2 pilotos cristãos. Você ouviu o que eu falei? Na Europa Oriental, eu não sei quais são os países, não se contratam 2 pilotos de aviões cristãos. Porque se os 2 for cristãos e o arrebatamento acontecer, a empresa vai ter um prejuízo, porque o avião vai cair. Imagina na Via Dutra, na hora do rush, Jesus vem às 6 horas da tarde, carretas, aqueles motoristas cheios de Deus, aqueles motoqueiros, moto voando sozinho, carreta desgovernada e meu Deus, 2 estarão, a família, o casal na cama. Por isso que a salvação é individual e a perdição também. O casal está na cama, marido com a mulher. Por exemplo, a mulher é cristã, o marido não é. Um será levado e o outro será deixado. Vai ser um sumiço de pessoas. E já tem um pensamento, do tempo que eu era jovem, eu já estudava, hoje os pensamentos estão mais evoluídos. Vão dizer que planetas arrancaram o povo dessa terra para levar para um outro lugar, para a gente evoluir. Vão dizer um monte de argumentos, mas na verdade é a palavra de Deus. O diabo sabe que Jesus vai voltar. E muitos cristãos não acreditam. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Oh, glória a Deus. Você está aí comigo? Pode dar um glória, um aleluia aí? Vamos lá. Vamos para a 2 Tessalonicenses de novo. Capítulo 2. Capítulo de número 2. Oh, glória a Deus. 2 Tessalônicas 2, 1. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis por quer espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, que será o terceiro de Salomão, tá? Você sabe que o templo de Salomão não é aquele lá de São Paulo, né? Aquele lá é da Universal, é uma outra finalidade. Haverá o terceiro templo de Salomão, que vai ser construído aonde existe a mesquita de Omar Al-Aqsa, lá no Domo da Rocha. Lá é um campo muçulmano hoje. Então já está preparado quando houver um acordo
será levantado o templo, mas esse templo vai ser levantado depois da volta de Jesus. Tá? Então aqui está dizendo que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão acreditando mais. E Paulo fala que ninguém te demova do vossa maneira de pensar. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Sabe o que detém o anticristo de ser revelado na terra? O que detém Satanás implantar tudo o que ele quer implantar nessa terra? A igreja. A igreja tem o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o espírito do anticristo é tudo o que se levanta contra Deus. O anticristo é um homem, é um líder. Cremos que ele já está vivo, já está preparado, ainda não tomou posição. Mas o anticristo, existem muitos espíritos de anticristo que são ideologias antibíblicas. Entende? Por exemplo, uma coisa anti-Deus, o aborto. É anti-Deus. Então, o aborto é considerado como se fosse um espírito do anticristo. Vamos dizer assim, uma mensagem anticristã, anti-Deus, anti-Bíblia. Porque a gente sabe que nossos filhos são herança do Senhor. Então, Paulo está dizendo, não se mova por cartas, por epístolas, por gente que fala é bonito, por imagens, por influência, não. Não se demova. Tá? Existe um projeto na NASA, isso é antigo já. A gente vai falar isso mais para frente, se Deus permitir. Chamado Blue Beam, raio azul. Satélites, e já foi feito o teste, entra na internet e procura, projeto Blue Beam. Os repórteres que descobriram, os repórteres investigativos, 4 ou 5 morreram na mesma semana de infarto em países diferentes. O satélite emite sons no espaço com imagem holográfica. Por exemplo, o satélite tem esse domínio, são vários satélites, já foram feitos testes nas pirâmides, em alguns pontos do mundo. Por exemplo, eles podem colocar uma cruz no céu do Brasil com sons. E as pessoas vão ver aquilo. Né? Eles vão colocar, por exemplo, a imagem de Maomé lá para os países muçulmanos. Os países orientais, com suas religiões, vai ter aparições de seus deuses lá. Por exemplo, os países aqui, países católicos, vai começar a aparecer santos católicos. Um exemplo. Para que as pessoas olhem e fiquem assim, mais crentes nas suas religiões e ideologias, e de maneira nenhuma creia em Jesus Cristo como Salvador e Senhor e único Deus. Projeto Blue Beam. Esse projeto já é antiguinho já. Há uma plataforma preparada para o anticristo. E a igreja está dormindo. A igreja está dormindo. Olha, gente, eu posso ser criticado na internet. O pastor está falando, não, é a palavra de Deus. A gente tem que pregar sobre libertação, sobre cura, sobre batismo com o Espírito Santo, sobre mídia, sobre casal, sobre adolescente, sobre tudo. Mas temos que pregar o arrebatamento da igreja. Eu não vou pagar o preço de não falar
do evangelho completo de Jesus Cristo. Porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele vai salvar muitas almas. Mais um texto, e esse texto tem a ver com paz e segurança também, falsa paz e falsa segurança. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos lá. Irmãos, relativamente a tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos está inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. As autoridades que vão assinar esse acordo de paz, quando tudo achar que o negócio vai nivelar, vai ter paz mundial, os príncipes, os reis, os líderes religiosos, aqui está dizendo, ó, o anticristo vai estar ali no meio, como um líder político. O anticristo é um líder político. Lá em Apocalipse, capítulo 13. É a besta que subiu do mar e tem a besta que subiu da terra. A besta que subiu do mar é multidões, povos. É um líder político. A besta que subiu da terra, da terra é o falso profeta, é um líder religioso. Então, assim como existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Satanás imita tudo que é Deus, existe uma trindade satânica. O anticristo, que vai ser um líder mundial, o falso profeta, que é o anti-espírito, que vai fazer cultos ecumênicos com todas as religiões. Ele não vai interferir na religião A, B ou C, ele vai colocar uma coisa em comum e vai unir essas religiões, certo? E o terceiro é o antideus, que é o próprio Satanás. E quando se falar de paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Vamos lá, estamos caminhando já praticamente para o término desta oportunidade que Deus deu para nós sobre o arrebatamento da igreja. João 14. E este é o último versículo desta live. Eu trouxe para vocês aqui praticamente uns 15 versículos. Doze versículos, 12 textos. E esse agora para a gente encerrar. Uma palavra de conforto para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Jesus ele deu uma palavra para o discípulo, não perturbe o seu coração. Então, você tem que crer em Deus e crer também em Jesus. Porque na casa do Pai há muitas moradas. E ele confortou o coração dos discípulos. Os discípulos, ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou para lá. E eu voltarei. E vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejai vós também. Agora, sabe de uma coisa? A gente não vai ficar para sempre no céu. Não vai. Sabia? No arrebatamento da igreja, quando houver o arrebatamento da igreja, nós vamos ficar 7 anos
no céu com Cristo. Nestes 7 anos que nós vamos ficar no céu com Cristo, a terra vai ter o aparecimento do anticristo. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo entra de fato em ação. Por 3 anos e meio, vai tratar Israel com acordos, aspas, de paz. Depois de 3, que se chama o período da grande tribulação, 7 anos. 3 anos e meio para frente, a grande tribulação. É nesse período que vai ser implantado o chip, a marca da besta. É nesse período que a Bíblia diz que nós vamos... Estou dando uma entradinha aqui para vocês aqui, porque já acabou, então estou dando faltam poucos minutos para encerrar, fique comigo. E tudo que eu estou falando eu vou provar biblicamente para você semana que vem, depois. E é nesse tempo que durante 6 meses, por 150 dias, a morte vai sair da terra. Os homens, eles procurarão a morte e a morte não vai tocar neles. É nesse período que demônios serão soltos do abismo. Está no livro de Judas 6. Né? O livro de Judas fala sobre os demônios que sairão do abismo. E nós, o povo, aqueles que não subiram vão sofrer muito nessa terra. Vão sofrer muito, vão sofrer muito. E aqueles que eram adoradores, eram pastores, eram pregadores, aqueles que vão lembrar por que eu desviei da igreja, por que eu não voltei para Jesus, por que eu não acertei minha vida, por que eu não abandonei meu pecado, por que eu não pedi ajuda, por que agora? Porque o Espírito Santo não vai estar atuando mais na terra, vai estar atuando em Israel. Porque Deus tem um plano em Israel para salvar Israel. Mas o Espírito Santo não vai estar atuando mais no mundo, só em Israel. Então, meus queridos, quem não subir no arrebatamento da igreja, ainda há uma possibilidade de salvação, mas vai ser através de martírio e martírio profundo. E martírio profundíssimo. As pessoas vão fugir para as florestas, as pessoas vão fugir. Você sabe que eu estive vendo uma reportagem esses dias? Não sei se você percebeu, há alguns meses passou no céu do Brasil vários satélites, um enfileiradinho atrás do outro, se não me engano 14, ou 30, ou 40, não sei. Há um projeto de um multibilionário chamado Elon Musk, de colocar, se não me engano, 40 ou 60 mil satélites no mundo para ter internet para o mundo inteiro. Ok? Porque o mundo não fica mais sem internet. Então, por exemplo, uma família desviou da igreja, não subiu no arrebatamento. Passa uns anos, aquela tribulação e começa a marca da besta. Quem colocar a marca da besta perdeu a salvação. Então, por exemplo, aquela família, aquele pai de família fala, vamos ter que fugir, foge para uma floresta. Foge para um sertão aí. E de repente, um filho, ou a esposa mesmo, ou o marido fica doente. Precisa de médico. Ele vai ligar. Ligou o celular, o GPS já pega. E o seus exércitos vai pegar essa pessoa. Marca da besta. Porque não concorda com o império do anticristo. Por ora, é um cristão afastado. Aquela pessoa não vai poder comprar, não vai poder vender, porque o dinheiro será digital. Imagina a tristeza, a angústia. Gente, olha, a palavra é real. Há um inferno a ser evitado e um céu a ser ganho por Jesus. E tudo que é do céu eu quero. Mas no arrebatamento da igreja, você
vai ficar 7 anos com Jesus no céu. Esses 7 anos vai ter o casamento espiritual entre Cristo e a igreja. Nós somos a noiva. Olha, lá, se você hoje é aleijado, tem dificuldade financeira, tem enfermidade, tem angústias, no arrebatamento da igreja vai ser nivelado tudo. Após o casamento da igreja vai ter a santa ceia do Cordeiro, para lembrar o que Jesus fez no passado. Vai ter um lugar chamado Tribunal de Cristo, onde cada um vai ser julgado as suas obras. Haverá um tribunal, mas não para perdição, para julgamento. Tudo aquilo que você faz para Deus, qual é a motivação que você faz para Deus? Você toca, qual é a motivação? Você é dizimista, qual é a motivação? Você constrói igreja, qual é a motivação? Você dá a cesta básica, qual é a motivação do seu coração? Qual é a intenção do seu coração? Você prega o evangelho, qual é a motivação? As obras que for de palha e madeira vai ser queimada. Mas as obras que for de prata, ouro e pedras preciosas, a pessoa receberá galardão, níveis na presença de Deus. E nós vamos conhecer muita coisa na glória. Conhecer a nova Jerusalém. A cidade lá de Apocalipse. A nova Jerusalém. E depois de 7 anos, quando o anticristo estiver armando a terceira guerra mundial, aí nós vamos descer, todos os salvos, todos os anjos, e a Jerusalém celestial vai descer. E Deus vai julgar as nações. Olha, gente, temos assunto, se você gosta de Bíblia, se você tiver paciência para aprender um pouquinho, o seu conhecimento vai aumentar. E a sua esperança na palavra, a palavra de Deus te fortalece. Queridos, que Deus te abençoe. Que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida. A volta de Jesus Cristo, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nossa esperança é sua vinda. Olha, aguenta firme, vale a pena. Vale a pena você aguentar firme na presença de Deus. Valeu a vida dele. Valeu a vida de Cristo, vale a pena. Não desista. E outra coisa, antes de Jesus voltar, deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo, sabe, dentro de você tem dons, tem habilidades, tem talentos. Deixa o Espírito Santo te encher para você ganhar almas, pregar o Evangelho, continuar com sua vida, mas transbordar em glória, transbordar na presença de Deus, porque o mundo precisa de Jesus, tanto para aqui como para a eternidade. Querido, Deus vos abençoe. Muito obrigado por participar, ok? Deixa um comentário, deixa um like. Se você não é inscrito no canal da igreja lá, quadrangular, @quadrangular, né? Jardim das Flores, você, @quadrangular, Jardim das Flores, você se inscreve no canal. Eu vou salvar esse vídeo, eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo, para que alcance outras pessoas. Fique com Deus.